E fala, torcida São Paulina, começando aqui mais um vídeo do canal. No vídeo de agora a gente vai estar vendo as últimas notícias do São Paulo. São Paulo que teve entrevista aí com o Júlio Casares e ele falou sobre reforços, sobre meia, sobre o Wendel. A gente vai ver os comentários aí do craque Miller, beleza? Antes de mais nada, deixa aí embaixo, deixa seu like, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Meta de 15 mil inscritos, se inscreva, dá essa força para esse jovem São Paulino aqui, beleza? Você já sabe, a gente vai assistir o vídeo junto e eu já quero que você deixe aí no comentário quem para você, quais para você são as posições mais carentes que o São Paulo deve contratar na temporada de 2025. Créditos e direitos traz, estou deixando na descrição, sem mais enrolação, já sabe, simbora pro vídeo. Alô, alô, Mi! Beijo grande pra você, abraço pra todo mundo que acompanha a gente nessa segunda-feira. Pois é, o Tricolor anunciou hoje a criação da SPFC University, a Universidade do São Paulo Futebol Clube. Em parceria com duas instituições de ensino, a iniciativa é inédita aqui no Brasil. É a primeira vez que um clube de futebol do nosso país entra no setor da educação com um projeto regulado e aprovado pelo MEC, totalmente estruturado no Ministério da Educação. A ideia é oferecer cursos de graduação, pós-graduação e livres, sempre voltados para o universo esportivo, em especial, claro, para o futebol. As atividades terão início com 11 cursos, alguns híbridos e alguns com aulas presenciais aqui, práticas no Morumbis. As vagas serão limitadas e as aulas começam em 24 de fevereiro do ano que vem. É aqui que todos nós sonhamos com os nossos filhos, sonhamos com os nossos netos, sonhamos com os nossos sobrinhos, para que sejam alguém na vida. E o São Paulo marca hoje um gol e contribui. Antes da entrevista coletiva de anúncio da nova parceria, o presidente do São Paulo, Júlio Casares, conversou com a imprensa e falou sobre temas importantes relacionados ao campo e bola, ao futebol do tricolor para o ano que vem. E no caso do Nestor, se acontecer uma proposta, nós vamos examinar, desde que seja boa para o clube, mas não chegou nada oficialmente. Olha, o Wendel eu sempre gostei, toda a nossa comissão gosta, a nossa diretoria. Eu conheci pessoalmente na Copa América e tive momentos de conversa com ele, com o nosso goleiro Rafael, que são amigos. E eu senti que ele, se vier ao Brasil, ele tem muito interesse em vir para o São Paulo. Agora é aquela coisa que, quando a gente fala isso, às vezes as pessoas falam, pô, o presidente está falando que o futebol é dinâmico. É mesmo. De repente, se ele tiver alguma proposta num outro centro, na Europa, que continue por lá, vai pesar bastante na decisão. Mas nós estamos conversando. A olho que o torcedor conhece, nós precisamos de laterais, nós precisamos talvez de um meia criativo. Tentamos que esse meia fosse o Rames, não deu certo. Né? Uma pessoa que tem qualidade que ele tem, mas que tenha desenvolvimento esportivo de alta performance. Esse é o nosso sonho de consumo. É fácil? Claro que não. Tem que observar bem essa possibilidade, a oportunidade. Tem que casar. O Lucas foi uma contratação que teve êxito, teve sucesso, teve renovação. A do Rames foi uma tentativa que não correspondeu em campo. Nós, se acharmos essa fórmula no jogador com essa característica do Lucas, veja bem, o Lucas jogou aqui, tem uma performance física, brilhou, etc. E queria voltar para o Brasil. Juntando esses fatores, pode acontecer. Bom, daqui a Silvestre e Miller. São Paulo, presidente falando aí sobre contratação de impacto, falando que quer um meia ali, que o Rames não deu certo, que mais que é difícil, falando quer, né? Do Wendel. E aí, que vocês gostaram do presidente? Traz o Ganso de volta, presidente. Traz o Ganso de volta, que é um dos melhores meias. Ele faz a bola, não corre o escambau, ele faz a bola, é aquela velha história, né? Como é que você fala aí na linguagem da bola? Quem tem que correr é a bola. Claro, é uma metáfora, né? O Ganso faz a bola correr. Então, tem um meio aí, tá? Arranca ele lá do Fluminense. E agora, eu acho que essa é a questão da universidade, que vai ter essa parceria, também é legal, hein? Eu acho sempre importante. Os clubes expandindo os seus negócios, né? São Paulo vai entrar aí também agora na questão do fundo, aí vai ter menos investimento. Quer dizer, não é menos investimento, né? Vai ter que dosar mais o pouco dinheiro para contratações. Agora, eu acho que o mais importante, antes de contratar, é manter o Zubeldia. Entre erros e acertos, eu gosto do trabalho do Zubeldia, ele ainda corre um mínimo risco aí se não pegar a vaga em Libertadores, né, porque existem lá algumas forças que não querem ele, mas eu acho importante manter o Zubeldia, que já conhece o grupo, e aí se der para botar uma cerejinha pro ano que vem, melhorar um pouco, né? Miller, melhor. Você manteria o Zubeldia no grupo? Sim, até porque ele está nas primeiras colocações, né, e tem grande possibilidade de uma vaga em Libertadores, não tem por que mudar nesse sentido, né? Agora, não espere contratação de impacto
em janeiro. Não teremos. Até porque, Michele, o São Paulo está concorrendo com clubes que têm muito mais dinheiro que ele. E nós sabemos quais são. Coletiva do presidente do São Paulo, Júlio Casares, que o São Paulo lançou uma faculdade do futebol. E a gente vai ouvir algumas palavras do Júlio Casares. Vamos ouvi-lo. Então nós temos que fazer um planejamento que contemple o quê? Um grande elenco, ou elenco que dê alternativa para você fazer, não é um rodízio, mas você, conforme a necessidade fisiológica, física, você escalar um ou outro. É muito jogo. Então não dá para a gente dizer assim, olha, vamos priorizar a Libertadores, a Copa do Brasil. Nós vamos tentar priorizar os jogos todos do nosso calendário. Embora nós não queremos só ganhar títulos na base, nós queremos revelar jogador. Então essa é uma reunião que nós vamos fazer para definir. Tem a chance. Ferreira, tem o Rian, tem outro, o Igor, tem jogadores com grande potencial para que a gente possa aproveitar e fazer dessa pré-temporada uma vista em todas as suas qualidades, porque o regional pode começar, inclusive, com alguns jogadores da base representando a gente. Estão indo todos muito bem. A base será uma prioridade dessa parte da gestão, desses últimos 2 anos, e nós vamos abraçar a revelação de atletas e de cidadãos, sobretudo. Então, no caso do Rafinha Luiz Gustavo, nós nunca conversamos ainda sobre renovação, até porque nós acreditamos que com o fim da temporada, nós vamos ter tranquilidade, e eles mesmos, com a família, poderão discutir melhor essa condição. Muito bem, tá aí o Casares falando, lembrando, né? O São Paulo lançou hoje o que ele chama de faculdade de futebol, cursos relacionados ao futebol, tal, que vai ser em parceria com a Universidade do Futebol. Mas aí também, claro que foi perguntado sobre futuro, base, o ano que vem. São Paulo, no fim de semana, tomou uma cacetada no Novo Horizontino na final do Campeonato Paulista, perdeu a final. Só que a base vai ser importante, hein, Arnaldo, nos próximos anos. E mais ainda, Rafinha, Luiz Gustavo, falou um monte de coisa aí, o Casares. Tironi, até fico pensando no Massa, né? Porque eu acho que uma coletiva, uma iniciativa interessante, educacional, universitária, de formação, ela acaba ficando esvaziada pelas perguntas do dia a dia do futebol, né? Mas né, Massa, o que vão perguntar para o presidente? O presidente dando uma coletiva sobre futebol é uma coisa. Separa todo mundo, podia ter dado na sexta-feira, passado, feriado. Porque ninguém foi perguntar ali, no geral, sobre o que tinha acabado de ser apresentado, que é a parceria University, São Paulo Futebol Clube e tudo mais, que eu acho que é uma coisa interessante, que pode... acadêmica, mas, no final das contas... o que importa, né, o que importa para a mídia, para o torcedor, é o jogo de amanhã, é o time de 2025, aliás, mais do que o jogo de amanhã, né? O São Paulo está falando muito em 2025 e está falando um pouco do hoje, como o objetivo está quase alcançado. Então, vieram as perguntas sobre a questão da base, sobre a renovação de jogadores, sobre contratações. Nesse trecho ele não falou, mas na entrevista completa ele falou também das prioridades. Quais os jogadores que o Palmeiras quer, quais as posições, Marcinho? Vamos ver se coincide com as do São Paulo. São 3 posições, né, do Palmeiras? 4. Zagueiro, 8, 9 ponta. 4. Então, o São Paulo só 3, porque o São Paulo não tem a grana do Palmeiras. São lateral esquerdo, principalmente... lateral direito e um meia. Um meia, cara, eu vou te... Sabemos que meia é a posição mais cara do futebol mundial, mas veremos. Falou sobre isso também o Casares na coletiva. O que já não se discute no São Paulo, nesse momento, depois daquele período todo dos meses passados, é a questão da comissão técnica, né? Pelo menos a comissão técnica está inserida nesse projeto todo para 2025 e o planejamento já está sendo feito. Falou também sobre o calendário, né? Sobre a questão da pré-temporada nos Estados Unidos, etc., a volta do Paulistão. O São Paulo deve estrear só na 3ª rodada. Então, essa é a geral. Quando o presidente fala pouco em entrevista coletiva, quando ele tem uma oportunidade para falar, o objeto do lançamento, a parceria universitária, ficou em 2º, 3º planos, e foi mais ou menos esse o evento do Morumbi hoje cedo.
também teve antes, no centro de treinamento do São Paulo, antes do Casares ir ao Morumbi, para o anúncio da parceria universitária. O centro de treinamento de São Paulo está abrigando um curso de executivos do futebol, um simpósio lá, e o Casares também abriu essa semana de intensivão de cursos de executivos, gestores de futebol no centro de treinamento da Barra Funda, enquanto o Zubeldia comanda o time, o treino ou os treinos para o jogo com o Bragantino na quarta-feira. Ô, Vessa, ele não falou, né? Não conversamos ainda sobre Rafinha e Luiz Gustavo, 2 veteranos que estão aí para renovar contrato. Vamos supor que você tivesse grana para renovar com um só. Luiz Gustavo. Desculpa, você perguntou. A pergunta é boa porque quem são os substitutos deles? Então você tem o Igor Vinícius, um só. Luiz Gustavo, você tem um argentino, por exemplo, que você nem sabe ainda como ele vai se comportar. Chegou, nem deram muita chance ainda para ele. Você tem os dois, na teoria, voltando de lesão. Eu acho que eu renovaria com o Rafinha, a não ser que eu vá trazer outro lateral direito. Porque o Luiz Gustavo, na teoria, você tem outros jogadores, inclusive gente que voltando de lesão para isso. Mas no melhor dos mundos, trazer 2 caras mais jovens seria o melhor dos mundos. Se eu tiver que ficar com um, eu acho que eu ficaria com o Rafinha. E aí, Massa? Luiz Gustavo, cara. Acho o jogador mais importante. Acho o jogador que o São Paulo precisa buscar para as laterais que possam ir e voltar com capacidade, enfim. Mas não vai ser difícil. Vai ser bem difícil a missão do São Paulo, hein? Pois Arnaldo, as posições que o São Paulo precisa são as posições talvez as mais difíceis, lateral e meia. Não tá fácil para ninguém, né? Não, você viu o cara do Massa, bem difícil a missão do São Paulo. Difícil mesmo, todo porque mundo são posições raras, né? Para ir exato. Nesse limite de orçamento, o São Paulo tem que reduzir a folha de pagamento dele, ainda, né? Não é simples contratar 3 jogadores, levando em consideração que o lateral esquerdo o São Paulo tenta contratar desde que o Caio Paulista saiu, né? Então, não acho simples, não. Não são tantas posições, né? Acho que o São Paulo tem um elenco, vários setores com boas alternativas, mas nas laterais e nessa função de meia de criação, a tentativa lá com o Ramos Rodrigues pode ter queimado umas 10 tentativas na atual realidade do futebol do São Paulo, né? Vai ser difícil encontrar outra opção e acho que nesta posição, se o São Paulo for conseguir contratar alguém, vai ser alguém no perfil Rames, veterano, sem direito federativo, né? Não vai conseguir contratar o Almada, não, sabe? Não vai tentar contratar um jogador assim, porque o Garro não tem dinheiro para isso, né? Torcedor São Paulino, torcedora São Paulino, eu quero que você comente aí quais, para vocês, são as posições mais carentes do São Paulo. Acho que o São Paulo precisa de laterais e meia, só laterais. Tem muita gente que não fala que o São Paulo precisa de um meia. Eu sou um cara ávido pela contratação de um meia. Eu acho que o São Paulo precisa muito disso. A gente vê a diferença técnica que um meia causa num time de futebol. O Corinthians, aquela draga desgramada que estava há pouco tempo atrás, o Garro se destacava. A gente vê o Caleri sofrendo uma seca de gols porque não recebe bolas. A bola não chega para ele fazer gol. E muita pressão em cima do Lucas. Todas as jogadas têm que ser criadas pelo Lucas. O Ferreirinha, agora que voltou, até consegue ajudar o Lucas, mas são características diferentes. Esses caras, eles são caras de driblar, de correr, do X1, e não cara que pensa o jogo. Esses caras em jogos de transição, em jogos que você tem minimamente espaço, o Lucas pode até gerar alguma coisa, o Ferreirinha também. Agora em jogos muito fechados, em jogos difíceis, o que desequilibra é um meia. A gente teve um grande exemplo disso no Fluminense e Flamengo, né? Que o Ganso, num passe, abriu o jogo. O cara acabou com o jogo com 2 passes, né? O cara deu 2 passes que abriram completamente
o jogo e isso falta no São Paulo. O São Paulo ele fica muito dependente de ou uma arrancada do Lucas, um drible do Lucas, ou a bola conseguir chegar no Ferreirinha pro Ferreirinha fazer alguma coisa. A gente sofreu muita falta do Ferreirinha nos jogos decisivos aí, porque a gente não tinha ele, toda a responsabilidade ficava em cima do Lucas. Isso ficou muito claro, principalmente nos jogos contra o Atlético Mineiro, né? O Atlético Mineiro, um time que abdicou de atacar, ao contrário do jogo do Botafogo, que foi um jogo mais de trocação, que em jogos que o adversário joga e deixa jogar, o São Paulo até consegue se virar bem sem um meia. Mas em jogos como o do Atlético, jogos que o time adversário se abdica de jogar e só se defende, pô, fizeram uma marcação dupla no Lucas, né? Toda vez que o Lucas pegava a bola, tinha 2, 3 jogadores ali. Não tinha outro cara pra fazer nada. O Luciano não é esse cara que vai criar jogo, que vai gerar jogo. O Luciano é o cara que precisa que a bola chegue nele pra ele fazer alguma coisa, assim como o Caleri. Chega a ser ridículo as atuações do Luciano quando ele vem voltar pra criar jogo. Contra o Cuiabá, o cara fazendo corta-luz pro adversário. Aquele nível de atuação. Então o Luciano é um cara que precisa que a bola chegue nele. E como a gente tava sem o Ferreirinha, tudo ficou sobrecarregado no Lucas. E cara, não adianta, assim, tudo ficar sempre um jogador é complicado. Não gira. Ainda mais do jeito que foi. O Lucas pegava a bola, tinha 2 caras nele. O Lucas livrava de um, tinha outro. Às vezes, quando o Lucas se livrava do segundo, chegava o terceiro e derrubava o Lucas. Então não tinha o que o cara fazia. O Lucas também não é o Messi. Então o São Paulo precisa urgentemente de um meia. Assim como precisa de um lateral esquerdo. E assim, quando a gente fala de laterais, pô, pelo amor de Deus, se você for trazer lateral do nível ou pior que o Igor Vinícius, deixa o Igor Vinícius. Se você for trazer lateral do nível ou pior que o Jamal Lewis, deixa o Jamal Lewis. Se for para trazer laterais desses níveis, é melhor deixar o que estão lá. Que Deus queira que o Júlio Casares consiga trazer o Wendel, que aí a gente tem sim um problema de lateral esquerdo resolvido e a gente passa a se preocupar só com a lateral direita. Se o Wendel é um jogador muito bom, por sinal. Então, para mim, o principal problema do São Paulo nem é tanto as laterais, porque se você não conseguir trazer laterais melhores do que lá estão, deixa os que estão lá. A gente já tá vivendo a temporada uma atrás da outra com esses laterais medíocres. Agora, a falta que um meia de criação faz no time do São Paulo, cara, às vezes o torcedor não faz nem ideia. Em muitos jogos que a coisa tá difícil, que um meia consegue achar um passe, consegue dar um drible curto e, sabe, consegue criar alguma coisa com passe. Consegue achar espaços onde jogadores normais não enxergam. E se a gente for pegar o trabalho do Zubeldia na LDU, cara, ele tinha esse cara. Eu não me lembro agora, eu acho até que era o Sornosa. Esse 10, a LDU jogava com Sornosa de 10, se eu não me engano, jogava com o Johan Julio de um lado, o Guerreiro de centroavante e um outro cara do lado direito. E esse 10, ele tinha, e ele acabou com o São Paulo na final da Copa Sul-Americana. Destruiu. Por quê? Porque a bola chegava nele, ele pifava os caras, deixava os caras na cara do gol, cara. O tempo todo, deixando os caras fazendo o time jogar. É isso que o meia tem que fazer. Fazer o time jogar. E o São Paulo sofreu com isso. E o trabalho do Zubeldia precisa disso. O time do Zubeldia é diferente do time do Dorival Júnior. Onde o time do Dorival Júnior, todo mundo constrói. Todo mundo constrói. Faz parte de um sistema de criação. O time do Zubeldia, ele precisa que um cara faça essa criação para outros fazerem gols. No caso do São Paulo, a gente não tem um meia. Então, quem cria, Lucas e Ferreirinha. Esses são os caras que são incabidos. Eles têm que incumbidos, né, de fazer o time jogar. Esses caras têm a responsabilidade de criar jogadas pro Lucas, pro Luciano e pro Caleri. Você pode ver, olha o número de assistências do Lucas na temporada. É enorme. Olha o número de assistências do Ferreirinha e também as jogadas que o Ferreirinha cria para sair gol. Você vê, muitas vezes o Ferreirinha até pode não dar uma assistência direta, mas a jogada do gol começa de um drible dele, começa de uma arrancada dele. Então, o Zubeldia teve que se adaptar às peças que o São Paulo tem. Ele, no começo da trajetória dele, ele até
achou pela camisa 10 do Luciano que o Luciano conseguia fazer esse trabalho. Mas aí, com o passar do tempo, ele viu que não conseguia. E aí, teve até uma entrevista dele, agora eu não me lembro contra qual jogo, que ele falou que... ele falou assim, o Luciano é mais importante próximo da área. Eu percebi que o Luciano ele é mais importante próximo da área. Porque a gente ganha em poder de decisão. Ali... Nessa entrevista eu me liguei que ali o Zubeldia achou que o Luciano era um 10, que tinha capacidade de criar jogo. E aí ele entendeu que o Luciano não é esse cara. O Luciano é o cara que a bola tem que chegar nele para ele fazer o gol. Então ele tá tendo que aprimorar esse sistema, tá tendo que adaptar todo o sistema, todo o time do São Paulo para que o Luciano consiga fazer gols. E isso ele consegue, mas... Por outro lado, em alguns jogos, o São Paulo perde em criação. Em jogos que... E a gente teve claramente o exemplo disso em São Paulo e Atlético Paranaense. Quando os volantes do São Paulo e os dois atacantes do São Paulo estavam conseguindo criar pro Luciano e pro Calleri, cara, o Luciano jogou pra caralho. Deu cabeçada passando, fez o gol, finalizava. Foi um inferno na zaga do Atlético Paranaense. Aí o Atlético Paranaense fez o gol e encaixou a marcação. O Luciano sumiu. Por quê? Porque o time não conseguia criar para ele e aí o time começou a precisar e que o Luciano voltava para armar o time. E aí a gente não tem criação. O Luciano volta para criar, não tem criação. Então, o Zubeldia tá ainda no processo de trabalhar esse time, de moldar esse time, de adaptar esse time de forma que consiga criar para Luciano e para o Calleri. Calleri não tá fazendo gols, mas em compensação a gente tem o Lucas, tem o Luciano que fazem gols aí, gols importantes, mas não vai ser todo jogo que o time vai conseguir criar, não vai ser os 90 minutos que o time vai conseguir criar pro Luciano, pro Calleri finalizar. Vai ter jogos que vai ser melhor você ter mais um cara que pensa, um cara que organiza, um cara que cadencia ou que acelera, um cara que saiba o que fazer no meio de campo do que mais um atacante. E para isso a gente precisa de mais um meia. E eu espero que... Eu não espero porque, pelo visto, a diretoria do São Paulo já entendeu isso, né? Então, eu espero que o São Paulo consiga trazer e traga alguém para essa posição. Deixa a sua opinião, deixa seu comentário. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. Fique com Deus, até o próximo vídeo. E valeu!